Quero te fazer essa pergunta. Você teria coragem de sair do seu país, da sua casa, por dinheiro, para ir para uma guerra, se alistar em um exército, em um país que está em guerra? Você ia se alistar e por dinheiro você seria um mercenário. Você iria lá lutar por um país que não é seu. Você teria coragem de fazer isso? E a proposta? Por dinheiro, você receberia 50 mil. Imagina, um contrato aí de 6 meses, você estaria lá. Você receberia 50 mil. Você teria coragem? Você abandonaria o seu país, a sua família? Porque se você parar para pensar, é um bom valor, né? 50 mil em 6 meses aí daria quase 300 mil reais. Dependendo da sua situação, isso mudaria a sua vida. Isso que eu estou falando aqui aconteceu com alguns brasileiros. Alguns brasileiros tomaram a decisão de ir se alistar em outro país. O que acontece? A Rússia e a Ucrânia, elas estão em guerra desde 2022. E a Ucrânia, ela começou a mandar convite para pessoas, buscar pessoas para se alistar e entrar no exército para continuar a guerra, né? Então ela está fazendo esses convites e alguns brasileiros entraram nesse convite, né? Muitos a motivação, muitos deles revelaram que é pelo dinheiro. E às vezes pessoas, alguns brasileiros que foram, são pessoas, homens, pais de famílias, pessoas que nunca atirou na vida, mas mesmo assim arriscaram a sua vida e foram lá. E é uma coisa absurda quando você se depara com a notícia dessa, pessoas indo para uma guerra, pessoas que nunca atirou, que nunca participou do exército. Chega lá, algumas propostas foram feitas que algum deles não estaria ali na guerra mesmo, entendeu? Você trabalharia ali na parte administrativa, né, nos bastidores. Então o que acontece? Alguns que sobreviveram, que conseguiram fugir de lá porque a situação é totalmente diferente. É chegada essa proposta do valor de 50 mil, mas quando você chega lá, a proposta é totalmente diferente. Você chega lá, a situação de alguns, né, que sobreviveram, porque você tem todo um risco, você está indo para uma guerra, você tem um risco de morrer lá, né? Então, mostrou que o governo fez um levantamento que já tem 44 brasileiros desaparecidos e são já 22 brasileiros que morreram lá, entendeu? Então, assim, os que conseguiram voltar, eles contam que eles fugiram, né? Eles teve que fugir, porque quando chega lá, a primeira coisa que eles descobrem é que esses 50 mil que foram o motivo, que foram que fizeram eles ir para aquele local, quando ele chega lá, esses 50 mil, na verdade, é os 50 mil no dinheiro do país. E se você pegar o dinheiro do país, lá, a moeda do Brasil, desse país, tá? Da Ucrânia, e fazer a conversão para o dinheiro brasileiro, sabe quanto que é? 5 mil reais. Imagina você chegar lá achando que é 50 mil reais e você descobre que é 5 mil reais. Então a sua motivação já bate ali no desespero, né? Você está numa guerra, algum deles ali que sobreviveu falou que não sabia atirar, teve que aprender tudo lá. Eles estão dentro de uma situação altamente crítica, né? Eles estão, não tem estrutura. Teve um caso de um rapaz que ele falou que chegou lá com 90 quilos. Quando ele voltou, né, ele já estava pesando 60 quilos, ele perdeu aí quase 30 quilos, ele perdeu, porque não tem alimentação, é no meio do mato, né? É nem guerra, é assim, quando chega lá, e eu acho que a maior desmotivação é essa, o cara chegar lá e descobrir que esses 50 mil, na verdade, é 5 mil reais no dinheiro do Brasil. Então isso aí já bate um desespero. E de fato, eu não estou aqui criticando esses brasileiros que tomaram essas decisões, né? A gente não sabe o contexto financeiro de cada um, mas muitos ali tinham família e às vezes fizeram em prol da família, querendo dar uma vida melhor para a família, acabou aceitando essa proposta, né? E aí o governo brasileiro, ele também não consegue dar apoio para esses desaparecidos, porque está numa situação muito complicada. E até também tem informação que aqui a pessoa que sai de um país e se alista num exército de outro país, ela pode receber complicações, né, no país dela, porque ela está se alistando no exército de um outro país. Então você vê que essas pessoas, elas fizeram isso voluntariamente, não tem uma estrutura do governo, o governo não apoia esse tipo de atitude, e elas estão indo por conta própria. E às vezes
Isso, na verdade, soa como um engano. Imagina, você vai para lá, acha que vai ganhar 50 mil, acha que vai mudar a sua vida. Mesmo com risco, você sabendo que você pode morrer lá, muitos dentro de uma situação dessa, do contexto financeiro, acaba aceitando, né? E vai para uma guerra, vai para uma frente de uma guerra no país, né, que a gente sabe já tem desde 2022 que está em guerra, então você não tem estrutura, você não tem nada. Então assim, eu não estou aqui para criticar os brasileiros que foram, né, para essa guerra, mas é uma coisa que a gente precisa conversar e saber, né, que esse país está saindo por aí recrutando brasileiro, falam que é 50 mil, mas igual eu falei, não é os 50 mil aqui do dinheiro brasileiro. Então às vezes, dependendo do desespero da pessoa, dependendo do desespero daquele homem que quer, sei lá, prover algo para a família, quer mudar a estrutura da família, acaba aceitando, né? Acaba aceitando ir para uma guerra. A gente não sabe, igual eu falei, não quero estar aqui criticando os brasileiros, mas você vê que é uma loucura, né? É uma coisa assim que você, um país recrutando pessoas de outro país para lutar na guerra, você vê a situação que o mundo caminha, né? As coisas, cada vez você vai ouvindo notícias que beiram o absurdo. Né? Imagina você estar lá na guerra, você chega no local daquele, descobre que não, o 50 mil não é o 50 mil que você estava imaginando, não tem estrutura. Aí assim, o cara vai para uma guerra, um cara que é convocado, ele nunca segurou uma arma, ele não sabe atirar. Imagina a parte emocional, né? Que imagina você estar a primeira vez no local da guerra. É um absurdo. As pessoas que tomaram esse tipo de decisão de ir para um país que está em guerra, é complicado, é muito difícil. Igual eu falei, não estou aqui para criticar eles. Cada um tem a sua realidade, sabe onde o calcanhar, né? Onde dói. Mas é isso, uma proposta que está sendo aí falada, né, de onde a Ucrânia está querendo buscar pessoas para lutar na guerra. Então, e você? O que você acha de uma situação dessa? Eu queria que você deixasse a sua opinião. Você teria coragem de abandonar o seu emprego, abandonar a sua família? Mesmo que imagine que fosse realmente 50 mil no dinheiro do Brasil, você teria coragem de fazer isso? Eu particularmente não teria. Eu não teria em situação alguma enfrentar uma guerra nas condições dessa, né? Mesmo por valor que fosse, eu não teria. E você? Eu queria que você deixasse aí o seu comentário, deixasse a sua opinião, o que você acha dessa situação, se você teria coragem de encarar uma realidade dessa, beleza? Você que está chegando aí no canal, se inscreve, deixa o seu joinha aí, sempre a gente está trazendo assuntos aqui e trocando ideia e conversando, beleza? Até o próximo vídeo, galera!